الحمد لله الذي خلق الجن والإنس لعبادته وخلق الجان من قبل من نار السموم ثم أصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى صلوات الله وعليه السلام وعلى آله وصحابته ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em primeiro lugar, louvamos Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que mais uma vez nos aglomerou nesta sua casa sagrada, que é a mesquita, para em conjunto podermos concretizar este Salat al-Maghrib. Em seguida, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que com a sua infinita bondade derrame as suas bênçãos para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto à sua família, seus companheiros e aqueles que seguem este din até o dia da saída deles neste dunya. Honrados irmãos muçulmanos, hoje vamos viajar um bocado. Vamos viajar espiritualmente um bocado para o mundo dos jinnis, aqueles que nós chamamos por gênios em português. Mas eu prefiro tratar eles de jinnis e não de gênios, inshaAllah ta'ala, porque mesmo um ser humano pode ser gênio quando a sua capacidade de pensar for muito rápida do que o outro. Podemos tratar esta pessoa de um gênio. Todo jinni é uma criatura de Allah, da mesma forma que o ser humano é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. E por que foi chamado de jinni? Porque todos nós sabemos que o ser humano foi chamado de insan porque facilmente ele se esquece. Facilmente a pessoa se esquece. Por isso foi chamado de insan. E então queremos saber os porquês é que Allah subhanahu wa ta'ala chamou esta sua criatura diferente do ser humano, conhecida por jinni, de jinni. Porque é uma criatura que não se vê. É uma criatura que o ser humano não consegue ver. E tudo em árabe que vem essas duas letras, Jim, depois Nun, é porque é algo que não se vê a olho nu. No caso do jinni, não se vê, por isso foi chamado de jinni, é porque é algo que não se vê, alguma coisa que ninguém consegue ver. Temos o Jannah, depois de Jim vem o Nun, ninguém consegue ver o Jannah antes de entrar nele. Só poderemos ver o Jannah no dia em que formos entrar no Jannah, mas enquanto não entrarmos, ninguém consegue ver o Jannah. Temos o Janin, o feto, a pessoa quando está na barriga da sua mãe, ninguém consegue ver, a não ser através de alguns aparelhos, mas a olho nu ninguém consegue ver o feto, aquilo que se encontra na barriga das nossas mães. Temos o Junnah, depois de Jim também vem o Nun, quando nós dissemos Assam Junnah, o jejum é escudo, algo que protege o muçulmano das frivolidades, dos pecados. Ninguém consegue ver a tal coisa que está a proteger o ser humano, senão são segredos de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso são segredos de Allah subhanahu wa ta'ala. O que o muçulmano deve acreditar é que este jinni é uma criatura de Allah e foi enviado para o mundo, para a terra, com o mesmo objetivo que foi enviado para o ser humano, que é de prestar adoração a Allah, que é de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso mesmo temos evidências alcorânicas quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E não criei o jinn e o ser humano senão para poderem me adorar. Então o jinn, afinal de contas, o objetivo da sua vinda nesta terra é de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E ele já vivia aqui na terra, os jinns já viviam aqui na terra antes da criação do homem. Antes da criação do homem. Allah subhanahu wa ta'ala diz:
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. E criamos os jinnes antes de quê? Antes do homem. Min qablu mada. Antes de quê? Antes do homem. E criamos este jinn a partir de quê? Min nar samum, a partir de um fogo muito ardente. De um fogo ardente, um fogo doloroso. Este fogo ardente, é deste fogo ardente que foi criado o jinn, honrados irmãos muçulmanos. Então já sabemos qual é a proveniência do jinn e já sabemos os porquês é que Allah subhanahu wa ta'ala chamou o jinn de jinn. Nós queremos saber este jinn aonde é que vivia antes do homem. Segundo Ibn Abbas radiyallahu anhuma, diz que o jinn foi criado 2000 anos antes da criação do homem. 2000 anos antes da criação do homem. Allah subhanahu wa ta'ala fez várias criaturas e antes de criar o homem, criou este jinn. Da forma que nós vivemos, será que é da mesma forma que os jinnes também vivem? Já que são de uma criatura diferente do ser humano, será que eles comem como nós comemos? Será que eles se casam como nós nos casamos? Será que eles vão entrar no Jannah como nós vamos entrar no Jannah? Será que eles se procriam, fazem filhos, têm esposas, assim como nós temos esposas e nos procriamos? Tudo isso e mais outras coisas iremos ver durante este nosso pequeno tempo que temos para poder esclarecer essas e mais outras coisas. Este jinn, depois de ter sido criado por Allah subhanahu wa ta'ala e ser colocado aqui na terra, ele começou a fazer o quê? Começou a derramar o sangue. O jinn começou a derramar o sangue, ou seja, os jinnes começaram a derramar sangue, começaram a fazer muita maldade sobre esta face terrena, e Allah subhanahu wa ta'ala mandou os seus malaicas, mandou os seus anjos para virem travar uma guerra contra os jinnes, de modo que os jinnes saíssem desta face terrena, porque Allah subhanahu wa ta'ala queria criar o Adam, o primeiro homem, e para poder deixar aqui na terra. Então não podia deixar o Adam na terra enquanto o ardo se encontrasse cheio de najis, cheio de impurezas. Por isso Allah quis que os jinnes saíssem, enviando os seus malaicas para trabalhar a tal guerra, os jinnes saírem, Allah purificar a sua terra para poder colocar o Adam alayhi salatu wa salam. Os anjos desceram dos céus e eles, é óbvio que têm mais força em relação aos jinnes, foram expulsos os jinnes, fugiram os jinnes, outros fugiram, refugiaram-se para as ilhas que se encontram nos oceanos, nos altos mares, outros refugiaram-se para as grutas, outros para as montanhas, e os malaicas, naquela bagunçada toda de guerra de um lado para o outro, eles conseguiram capturar um jinn que era muito obediente, que era devoto, entregava-se a Allah, às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Este jinn foi levado para os céus. Com quem? Com os malaicas, já que adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Não era daqueles jinnes que semeava corrupção, que derramava sangue, mas sim era um jinn que adorava Allah, segundo o versículo que nós recitamos há poucos: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criamos o jinn e o ser humano senão para prestar a minha adoração. Então este jinn foi levado para os céus e começou a viver com os malaicas. E foi dado o quê? A responsabilidade de cuidar o Jannah, foi dado a responsabilidade de cuidar o primeiro céu, o mais próximo da terra, e era o responsável de todos os anjos que se encontravam no primeiro céu, o mais próximo da terra, assim como também era responsável de todos os seres que viviam aqui na terra, que eram os jinnes. Segundo outros ulamais, dizem que não. Na altura em que os malaicas descem para travar uma guerra contra os jinnes, nele estava o Iblis. O Iblis veio, lutou com os jinnes. Depois, quando os jinnes voltaram, os malaicas subiram com o seu colega Iblis, já que o Iblis vivia lá e antes de ser Iblis adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, o mais importante para nós é acreditarmos de que jinn é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala e viveu ou continuam vivendo nesta face terrena. Então, este jinn
na medida em que Allah subhanahu wa ta'ala ordena os malaicas para se prosternarem ou para se prostrarem diante do Adam como forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter criado uma figura diferente em relação a todas que Allah já tinha já criado, o jinni nega. Allah subhanahu wa ta'ala criou os anjos de quê? De luz, de nur. E essa luz foi criada por Allah. Depois, os anjos levaram aquela luz criada por Allah subhanahu wa ta'ala. Assim foram criados os anjos por Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos que os jinnis também foram criados de quê? Foram criados de fogo. O ser humano naquela altura não existia, mas existia uma outra criatura lá no Jannah, as denominadas por Hurun 'Ain, as mulheres do Jannah, que foram reservadas para aqueles que vão ganhar o Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala, e rogamos a Allah para que todos nós estejamos nesse grupo. Amém. Então, este jinni não quis prostrar-se diante do Adam. Dizia que tem Hurun 'Ain, que também foram criadas de quê? Açafrão. Aquele tempero que a gente usa. São segredos de Allah. As mulheres do Jannah foram criadas de um tempero chamado açafrão. Então, o único que foi criado por fim foi o ser humano. O ser humano, o Adam, foi criado numa sexta-feira. Naquele tempo de Asr para Maghrib ou para Isha, neste intervalo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a todos os anjos para que se prostrassem diante do Adam como forma de agradecer a Allah por esta nova criatura, porque não se pode fazer prostração para uma criatura de Allah, senão seria um shirk grande, mukhrijun anil billah, que uma pessoa acaba perdendo a sua religiosidade. Então, o jinni não se prostrou. Talvez ele não se prostrou porque não fazia parte dos malaicas. Talvez porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. Lembra-se, Muhammad, quando nós dissemos aos malaicas para que se prostrassem diante do Adam alayhi salatu wassalam. E todos fizeram sigda, menos Iblis. Mas há um outro versículo que indica que Allah subhanahu wa ta'ala havia dado ordens ao Iblis, ao Jinn, para que se prostrasse diante do Adam, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. O que te fez negar, o que te fez não fazer o sigda, o que te fez não prostrar-se diante de Adam, إِذْ أَمَرْتُكَ, uma vez que eu te dei ordens, uma vez que eu te ordenei. Aqui existe este versículo que diretamente Allah subhanahu wa ta'ala fala com quem? Com o Iblis, la'natullah, com o Jinn. Mas na altura não era Iblis, ainda era Jinn, ainda era um Jinnun Abid, era alguma criatura, um Jinn que adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Temos prova de que, afinal de contas, então Allah tinha ordenado o Jinn para que fizesse sigda para o Adam como forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. O Jinn negou, disse o quê? Respondeu Allah subhanahu wa ta'ala, e este foi um grande erro do Jinn, porque o Jinn poderia ter pedido desculpas a Allah, poderia ter arranjado maneiras de como fugir a Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que não se consiga fugir de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele poderia arranjar artimanhas, algumas desculpas, e Allah é Ghafur Rahim, talvez iria perdoar o Iblis. Mas o Iblis disse o quê? O Jinn disse o quê? Khalaqtani min narin. Eu neguei de me prostrar diante de Adam, porque ana khayrun minhu, eu sou melhor que o Adam. Khalaqtani min narin, criaste-me do fogo, wa khalaqtahu min tin, e a ele criaste do quê? Do barro. Entre o barro e o fogo tem mais poder, tem mais força, o barro não é nada. Por isso eu não quis fazer o sigda para o Adam. Então ele usou aqui o orgulho e a arrogância. No lugar de usar respeito e humildade, trouxe o quê? Orgulho e arrogância. E Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou o Jinn. A partir daquele momento ele ficou Shaitan, Iblis. Porque aqui existem três coisas: tem Jinn, tem Shaitan e tem Iblis. São três coisas diferentes, mas todos eles têm a mesma origem. A primeira criatura feita por Allah dentre os majinnes foi o Iblis.
O Iblis, segundo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, é o pai de todos os jinnis. Por quê? Porque o Iblis foi criado do fogo. Antes de ser Iblis, era jinni. Antes de ser Iblis, era jinni. Passa a ser Iblis por desacatar ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não quis cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e foi amaldiçoado. Tornou-se um shaitan, aquele que desvia as pessoas, e tornou-se Iblis o chefe de todos aqueles que desvia as pessoas. Então, o jinni é aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan é aquele que está desviado, não quer adorar Allah subhanahu wa ta'ala, e como se não bastasse, ele tenta desviar os muçulmanos crentes para não adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. O Iblis é o chefe de todos os shayatin. Honrados irmãos muçulmanos, esta é a veracidade, esta é a verdade pura. O jinni não quis fazer o sijda e, como consequência, Allah amaldiçoou e mandou-lhe embora, tirou-lhe do céu. Fez descer o Iblis. O Iblis, quando desce, vai diretamente para os oceanos, lá onde se encontra o seu arsh, onde se encontra o seu trono. E ele tem seus filhos, tem sua geração, tem sua família. A título de exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. Tomaram ele que é o Iblis, o Shaitan, la'natullah alayh, e sua família de amigos, fizeram o Shaitan e a sua família de aliado. Quer dizer, escolheram o Shaitan e sua família, fizeram eles de vossos amigos, min duni, para além de mim, que sou vosso Senhor, que sou vosso Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum lakum adu, mesmo sabendo que o Shaitan e sua família são para vós inimigos. Bi'sa lidh-dhalimina badala, que péssima escolha que o ser humano fez. Não quis escolher Allah, preferiu escolher o Iblis e a sua família. Aqui já temos uma prova de que, afinal de contas, o Iblis tem uma família, tem filhos, tem exército. Como aparecem estes filhos? Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor se é uma gestação de 9 meses, como as nossas grávidas que ficamos 9 meses. Quem sabe melhor é Allah, mas devemos acreditar de que o jinni procria-se, os shaitanes procriam-se. E mesmo no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Ele, assim como o seu exército, ele e a sua família, ele e os seus filhos conseguem vos ver. Quem? O Shaitan. Uma vez que vocês não conseguem vos ver. Min haythu la tarawnahum. Uma vez que vocês não conseguem vos ver. Ninguém foi dado esse dom, ninguém foi dado essa capacidade de ver o jinni a olho nu. Talvez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que conversava diretamente com os jinnis. Mesmo os sahabas só viam sinais dos jinnis, mas nunca viram jinni cara a cara. Viam sinais de jinni quando os jinnis acabavam de conversar com o profeta. Quando saíssem, eles viam aqueles sinais de fogo, sabiam de que, afinal de contas, o profeta estava a conversar com o jinni. Mas ver cara a cara nunca conseguiram ver. Sahabas, que fará nós? Sahabas, aqueles que acompanharam o profeta, cuja sua fé era de se admirar, não conseguiram ver o jinni. Que fará o Hafiz? Que fará uma outra pessoa? Ninguém irá conseguir ver o jinni na sua forma original, da mesma forma que também não conseguimos ver da sua forma original os malaicas. E uma outra certeza que nós temos de que o jinni procria-se é um doa que a gente sempre tem feito. Quando vamos ao WC ou quando vamos às casas de banho para atendermos às nossas necessidades biológicas, nós entramos na casa de banho, mas antes fazemos um dua que diz: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Todos nós temos recitado, temos lido este tipo de dua. Allahumma, ó Senhor meu, inni a'udhu bika min al-khubuthi. Peço refúgio em ti, min al-khubuthi, contra o jinni homem, wal-khaba'ith, e contra o jinni mulher. Afinal de contas, o jinni tem sua esposa, tem mulher. Existem jinnis do sexo masculino e do sexo feminino, assim como existem shaitanes do sexo feminino e masculino.
Porque o Shaitan provém do Jinn. Antes de ser Shaitan, como nós explicamos de antemão, que o Shaitan provém do Jinn, honrados irmãos muçulmanos. Será que este Jinn come assim como o ser humano também come? Já vimos que o Jinn se casa, já vimos que o Jinn se procria. Mas agora, como é que eles comem? O que é que eles comem? Qual é o tipo de sua comida? Qual é a sua nutrição? Será que este Shaitan come? Será que este Jinn come? Ambos comem. Tanto o Shaitan como o Jinn, ambos comem. Por isso o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advertiu para não comermos com a mão esquerda e nem usarmos e nem bebermos água com a nossa mão esquerda. Quando ele diz o quê? إذا أكل أحدكم حديث النبوي. Este é o hadith do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. Quando alguém estiver para comer, quando um de vós estiver para comer, que coma com a sua mão direita. وإذا شرب فليشرب بيمينه. E quando estiver para beber ou quando quiser beber, então que beba com a sua mão direita. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. Porque o Shaitan come com a sua mão esquerda e bebe com a sua mão esquerda. Então, se você estiver a usar a sua mão esquerda para comer e para beber, estás a te assemelhar ao Shaitan, ao Jinn Shaitan. Isso não é bom para o muçulmano. O nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nos advertiu, já nos proibiu. Não podemos imitar o Shaitan. E toda aquela comida cuja não foi mencionada o nome de Allah, toda aquela comida pertence ao Shaitan. O Shaitan come contigo. Quando você não diz Bismillahirrahmanirrahim no ato de comer, quando você está prestes para comer, não diz Bismillahirrahmanirrahim, ou então não diz Bismillah wa ala barakatillah, saiba de que você está a comer com quem? Com o Shaitan. Está a compartilhar a sua comida com o Iblis, o la'natullah alayhi, o Jinn Shaitan, aqueles que foram amaldiçoados por Allah, aqueles que não querem ser devotos, que não querem fazer o salat, porque neste momento nós não sabemos se temos Jinn aqui ou não temos, porque todo Jinn, aquele que adora Allah, gosta de lugares puros, gosta de lugares onde é mencionado Allah. Eles podem estar aqui conosco, mas a gente não tem capacidade de ver a eles. Eles gostam de nós, assim como todos nós muçulmanos crentes devíamos gostar dos jinns que adoram Allah subhanahu wa ta'ala. São nossos irmãos em termos de ibadah. São nossos irmãos em termos de ibadah. A diferença está na criatura, está na criação, a forma de criação que Allah subhanahu wa ta'ala fez. Então, honrados irmãos muçulmanos, dizia eu que todo o Shaitan come e o Jinn come. Já vimos como o Shaitan come. Como o Shaitan come toda aquela comida que não foi mencionada o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E gosta de estar nos lugares sujos. Come tudo o que é sujidade. Come tudo o que é sujidade. E gosta de estar nos lugares públicos onde não há limpeza, nos mercados. E naqueles lugares onde há muita sujeira, no WC, nas casas de banhos. Então, temos que tomar muita precaução quando vamos às casas de banho, quando entramos nos mercados, esses mercados não há limpeza, há muita sujeira, há muita sujidade. Os jinns shaitãs gostam de lá estar. Então podem vir nos prejudicar, honrados irmãos muçulmanos. Ao passo que o jinn mesmo, aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala, gosta de comer coisas que foram mencionadas em nome de Allah. Toda aquela comida pura, cuja foi esta comida mencionada o nome de Allah, alguém disse Bismillahirrahmanirrahim ou Bismillah wa ala barakatillah, o jinn que adora Allah gosta de comer este tipo de comida. O nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez sentado com seus sahabas, disse-lhes, sabem, la tastanju birrawthi wala bil'idwan, la tastanju birrawthi wala bil'idwan, não façam limpeza quando vocês vão atender às vossas necessidades biológicas. Não façam limpeza birrawthi, com excremento. Excremento é tudo aquilo que é fezes de animais. Excremento são fezes de animais. Então não façam istinja, não façam limpeza com excremento. Isto acontece muitas das vezes quando uma pessoa está fora da localidade, está fora de uma localidade, não tem água para poder se purificar, para poder se limpar, para poder se lavar. Então faz o quê? Leva algumas folhas, 3 ou 5 ou 7, desde que seja um número ímpar, e limpa-se para poder efetuar o salat. Ou então, se no lugar de folhas pode levar o quê? Algumas pedrinhas, desde que seja um número ímpar. Faz o quê? Faz istinja, faz a sua limpeza.
Então, se não encontrar nem pedra, nem folhas, encontrou este rauth, excremento, também é haram. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. Não podemos fazer istinjá, não podemos nos limpar depois de atendermos as nossas necessidades maiores ou menores, limparmos com o quê? Com arrauth, excrementos, sujidade ou fezes de animais. Wala bil idam, e não podem fazer limpeza com o quê? Com os ossos. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos proibiu de fazermos istinjá com excrementos de animais e com ossos, aqueles que nós usamos ao comer, degolamos um animal, bismillah, Allahu Akbar, degolamos, cozinhamos, comemos e deixamos o osso. Então aquele osso é proibido a gente fazer o que? Istinjá, limpar-se com aquele osso. Por quê? فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ. Porque é nutrição dos vossos irmãos jinnis. Tanto excremento, fezes dos animais, assim como os ossos que vocês degolam os vossos animais e comem, são nutrição ou é comida para quem? Para todos aqueles vossos irmãos jinnis. Este osso serve para quem? Para os jinnis poderem comer. O excremento, que é as impurezas, a sujidade ou as fezes dos animais, serve para alimentação. Para quê? Serve de alimentação para os animais dos jinnis, não para os próprios jinnis, mas sim para os seus animais. Eles têm animais que montam, eles sobem nos animais, quando querem viajar, viajam montados nos animais. Então, este excremento serve de alimentação para os animais de jinnis, ao passo que os ossos por nós consumidos servem de alimentação para os nossos irmãos jinnis, segundo o nosso profeta. Este osso, wallahi karim, honrados irmãos muçulmanos, transforma-se em carne, wallahi. Hadith do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz para os jinnis quando vieram pedir a eles, quando vieram pedir ao profeta sallallahu alaihi wasallam qual é a nossa comida, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu aos jinnis dizendo que lakum kullu 'adbin dhukira ismullahi alayhi yaqa'u fi aydikum awfara ma yakunu lahma. A vos pertence tudo o que for a cair nas vossas mãos, todo aquele osso que for a cair nas vossas mãos, vos pertence, desde que seja mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E este osso, vai se transformar em carne mais tarde. Nós comemos a galinha, por isso o profeta proíbe a gente partir os ossos quando comemos. Comemos a galinha, pegamos o osso, tiramos toda a carne. É proibido você mastigar ou partir aquele osso. Por quê? Porque é alimento do seu irmão jinni. Então, quando você deita aquele osso, o animal, quando você antes de devorar, disse bismillah Allah, e ao comer, cozinhou-se, você antes de comer, disse bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou bismillah wa ala barakatillah. Então, depois de ter comido, deixou aquele osso vai servir de comida para quê? Para os jinnis mu'minunas, aqueles que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando eles forem a passar o seu quintal e depararem-se com aquele osso, quando eles levam aquele osso, o osso vai se transformar de novo em carne. Assim como você comeu aquela carne, também o osso vai se transformar em carne para servir de alimentação para os jinnis. São milagres de Allah. Por isso somos proibidos de partir o quê? Os ossos quando nós acabamos de comer. Já vimos que tanto o jinni como o shaitan, ambos comem, ambos casam, assim como também vão se casar no Jannah. Todo aquele jinni abid que adora Allah subhanahu wa ta'ala vai se casar no Jannah, assim como você também vai se casar no Jannah, porque o objetivo da nossa criação é a mesma, é de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. O jinni também vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E por que razão você vai entrar no Jannah e o jinni não entrar? Então, se você vai entrar no Jannah, é porque o jinni também tem direito à entrada do Jannah. E Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف. No paraíso, nele, aonde? No paraíso, existem aquelas castas, existem as donzelas, os seus olhares foram reservados apenas para os seus maridos. Essas mulheres, desde que foram criadas, ainda não viram homens, estão à espera dos seus maridos.
a sua vista foi reservada, os seus olhares foram reservados para os seus maridos. Elas não preparam para ninguém, senão para os seus maridos quando forem entrar no Jannah. Desde a sua criação, desde que elas foram criadas, ainda não se depararam com nenhum homem. Estão à espera do fulano com fulano, que vai ser o seu esposo no dia de Qiyamah, quando esta pessoa entrar no Jannah. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Essas donzelas, a sua castidade, a sua donzelice ainda não foi tocada por nenhum ser humano e por nenhum jinni. Aqui temos prova de que afinal de contas o jinni vai se casar também com Hur Na'im. Os jinnis também vão se casar com Hur Na'im, da mesma forma que o ser humano vai se casar com Hur Na'im, honrados irmãos muçulmanos. E este será um dos grandes presentes, porque o grande presente ainda não chegou. O grande presente é ver o rosto do teu Senhor no dia de Qiyamah. O grande presente que Allah subhanahu wa ta'ala vai dar ao seu servo é deste servo conseguir ver o rosto do seu Senhor no dia de Qiyamah. Depois de todos terem entrado no Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar aos seres humanos, aos jinnis, a todos os residentes do Jannah: querem ziada? Querem um aumento? Toda gente, mas que aumento, ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala vai se mostrar e todos irão conseguir ver o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta será a melhor alegria do ser humano. Todo ser humano estará eufórico naquele dia, honrados irmãos muçulmanos. Esta é a pura verdade. Este jinni vai se casar, como dissemos, com as Hur Na'im, da mesma forma que o ser humano vai se casar com as Hur Na'im. E antes de terminar com o nosso bayan, queríamos saber também se este jinni, como se tem falado, será mesmo verdade que o jinni possui o corpo humano? E será que isto condiz com a realidade? Vai de acordo com os princípios islâmicos ou não? Possui o corpo de uma pessoa. Ele entra e pode vir pegar o seu pé, você não conseguir andar. Entra só para te criar problemas na barriga, não fazer filhos. Entra e pode refugiar-se para o cérebro, que é o motor do ser humano, a cabeça. Ele consegue te desfigurar por completo. São maldosos. Estamos a falar do jinni shaitan, não o jinni aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala. A título de exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? No Coran: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا, aqueles que trabalham diretamente com o juro, estão a comer diretamente o juro. لا يقومون, eles no dia de Qiyamah não vão conseguir parar. إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, senão irão parar como aquela pessoa que foi possuída por um jinni, shaitan. Isto para dizer que o shaitan consegue possuir uma pessoa e desmantelar, fazer com que esta pessoa fique estagnada, não conseguir andar. E para que isto não aconteça, honrados irmãos muçulmanos, por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao seu profeta como se proteger do shaitan. Nós nunca devemos desprezar a recitação destes dois mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 vezes ao amanhecer, Qul a'udhu bi rabbin nas, 3 vezes ao amanhecer, assim como o Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, até lá onde termina, também, se possível, 3 vezes ao amanhecer, assim como 3 vezes antes de dormir. Não custa nada, mas nós não quisemos saber nada disso. Dizer La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, depois de cada salat al-fajr. Essa é a verdade. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fez com que nós percebamos e pressintamos a existência de um jinni shaitan nas nossas convivências. Como? Allah subhanahu wa ta'ala fez com que algumas criaturas pudessem conseguir ver o shaitan, que é o caso do cão e do burro. Esses foram dados
capacitados por Allah de conseguir ver o quê? De conseguir ver um shaitan, um jinn de shaitan. Segundo o hadith do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o hadith de Abu Huraira, que diz que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o quê? إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. Se forem ouvirem ou se escutarem o cantar de um galo, o galo está a cantar. Nós sabemos que muitas das vezes o galo, ao cantar, canta quando se aproxima a hora do salat. Mas temos que ver então este cantar que está sendo referido pelo nosso profeta. Que tipo de cantar? Que hora é? Tem que ser nas horas que não são horas para salat, horas inapropriadas para o salat. Se por exemplo você escuta o canto de um galo às 23 horas, às 0 horas, não é hora de salat. O salat já passou. As pessoas já rezaram. Então, este tempo, se você escutar o cantar de um galo, 0 hora, 1 hora, 2 horas, ainda não chegou o Fajr, você tem que saber que o galo ouviu alguma coisa. Por isso o profeta nos diz o quê? Fas'alullah min fadli. Se escutarem o quê? Este canto de galo, fas'alullah min fadli, peçam os favores, peçam Allah subhanahu wa ta'ala que vos dê os seus favores. Peçam Allah subhanahu wa ta'ala, façam dua, levantem, peçam Allah subhanahu wa ta'ala o rizqi, peçam Allah subhanahu wa ta'ala para que vos mantenha firme no vosso din, peçam para que Allah subhanahu wa ta'ala que vos dê o Jannah. Se ouviram o quê? O cantar deste galo. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. E se ouvirem o zurrar de um burro, aquela voz de burro chama-se zurrar. Então, se ouvirem também o zurrar de um burro, فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ, então peçam refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala contra o shaitan, فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا, porque o burro acabou de ver o quê? Acabou de ver um shaitan. Então, quem tiver um burro em casa e saber que este zurrar aqui veio numa hora inapropriada, não é o tempo que este burro tem zurrado, então tem que saber que neste local encontra-se um shaitan. Então a pessoa deve se refugiar a Allah subhanahu wa ta'ala contra a maldade que este shaitan nos traz. E no outro hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Jabir ibn Abdullah diz que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. Se escutarem o ladrar de um cão, o cão está a ladrar nas suas horas inapropriadas, e se escutarem o zurrar de um burro, فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ, peçam refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُنَّ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ, porque por certo eles conseguem ver aquilo que vocês não conseguem ver. Então, estes são sinais que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu para a gente poder saber de que neste local onde nos encontramos existe shaitan ou não.